Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, meu irmão e minha irmã. Este é o nosso momento diário que nós reservamos para escutar a palavra de Deus. É muito importante para nós que cremos fazer este exercício diário de nos colocar diante da palavra e deixar que ela nos provoque. Não podemos negligenciar a palavra de Deus. Por isso vamos aproveitar bem este momento, escutando com muita atenção o que a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo tem a dizer a cada um de nós. Te convido, meu irmão e minha irmã, a com muita abertura de coração preparar este solo para receber a semente da palavra de Deus. Ela deve brotar, crescer e produzir muitos frutos. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse, ele receberá do que é meu e vos anunciará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje nós somos colocados diante desse trecho do Evangelho de São João, quando Jesus promete a seus discípulos o Espírito Santo. É importante para nós contextualizar liturgicamente esta palavra que nós terminamos de ouvir. Hoje é domingo, e neste domingo nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Depois de vivenciar todo o tempo pascal, agora retomamos o tempo comum com esta celebração solene da Santíssima Trindade. E é muito importante para nós. Voltamos ao cotidiano, e voltamos ao cotidiano com esta consciência de que nós estamos inseridos no mistério da Santíssima Trindade. E aqui em Trindade, o nosso santuário nos possibilita, através da imagenzinha que nós veneramos aqui, compreender este mistério da Trindade Santíssima no qual nós estamos inseridos. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, coroando Nossa Senhora, que é a imagem de toda a Igreja, que é a imagem da humanidade. Portanto, esta mensagem do Evangelho que nós ouvimos ilumina esta solenidade litúrgica que hoje nós celebramos. Vamos refletir com bastante atenção cada elemento que este Evangelho nos proporciona para compreender como é a ação da Santíssima Trindade na vida de cada um de nós. 3 pessoas e um único Deus. O Evangelho que nós ouvimos começa justamente com essa expressão de Jesus a seus discípulos: tenho ainda muito a vos dizer, mas agora não podeis suportar. Jesus está fazendo o seu discurso de despedida dos seus discípulos. Ele sabe que a sua hora está chegando. Ele vai para junto do Pai. Jesus não deixa os seus discípulos desesperados. Jesus os consola, dizendo que enviará o Espírito Santo. E começa com esta expressão que nós ouvimos que ele tem muito a dizer, mas que agora os discípulos não podem suportar. Isso para dizer que, somente pela ação do Espírito Santo, os discípulos poderão compreender aquilo que disse Jesus. O mesmo vale para nós hoje. Sem a ação do Espírito Santo, nós não conseguiremos compreender a palavra de Jesus. É somente com esta ação do Espírito em nossa vida que nós conseguimos compreender o que de fato Jesus tem a nos dizer. Ou na linguagem do Evangelho, conseguiremos suportar o que Jesus tem a nos dizer. Por isso é importante a ação do Espírito Santo em nossa vida. E o Evangelho continua dizendo: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena. O Espírito da verdade vos guiará
à verdade plena. É importante isso. Primeiro que a missão do Espírito, segundo esta expressão de Jesus, é guiar os seus discípulos. Portanto, a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo o pedagogo que dia após dia conduz a igreja. Não há igreja sem o Espírito Santo. A igreja só pode realizar a sua missão se conduzida pelo Espírito Santo. Por isso, meu irmão e minha irmã, é importante que todos os dias invoquemos com confiança a ação do Espírito Santo sobre nós, porque é Ele o nosso guia, é Ele quem nos ajuda a realizar neste mundo a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o Evangelho se expressa desta forma: quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará à verdade plena. Esta verdade plena que diz o Evangelho aqui, não se trata de uma verdade filosófica. Esta verdade é uma pessoa. Esta verdade é o próprio Jesus. O Espírito nos conduz à verdade plena, que é Jesus. O próprio Jesus já havia dito antes, neste mesmo Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, quando Jesus diz que o Espírito conduzirá os seus discípulos à verdade plena, está dizendo que é o Espírito que permite que os seus discípulos permaneçam unidos sempre a nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje também não é diferente. Precisamos ser conduzidos pelo Espírito a esta verdade plena, que é Jesus Cristo. Não é uma ideia. Esta verdade plena é uma pessoa, é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus continua dizendo a seus discípulos: pois não falará de si mesmo. A missão do Espírito não é falar de si mesmo para dentro. A missão do Espírito é recordar tudo aquilo que Jesus fez e falou. A missão do Espírito é animar a igreja para não se esquecer da missão que Cristo confiou à sua igreja. Por isso que Jesus diz: Ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas futuras. Portanto, o Espírito fala daquilo que ouviu de junto do Filho e do Pai. Esta é a missão do Espírito neste mundo. E aqui diz algo muito bonito, porque o Espírito anunciará coisas futuras aos discípulos. O que são essas coisas futuras que diz aqui o Evangelho? Jesus tinha consciência do que estava por acontecer. Os seus discípulos ainda não tinham consciência de tudo o que iria acontecer logo em seguida com ele, que ele seria entregue nas mãos dos seus inimigos, das autoridades judaicas e políticas daquele tempo, que seria condenado e crucificado, que ele seria morto. Os discípulos não tinham esta consciência. Por isso que Jesus diz que é o Espírito quem anunciará as coisas futuras, aquilo que estava por acontecer com Jesus. Igualmente, meu irmão e minha irmã, é esta ação do Espírito Santo que nos conduz para a frente, compreendendo a história e abrindo o horizonte para o futuro. Logo em seguida, Jesus diz assim: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Portanto, há uma intimidade entre Jesus e o Espírito. A missão do Espírito é justamente esta, de nos ajudar a recordar tudo aquilo que Jesus fez e falou. É por isso que ele diz aqui, Jesus diz aqui, Ele me glorificará. A glória de Jesus é possível pelo Espírito. É o Espírito Santo que o glorifica. E diz mais, porque Ele, o Espírito Santo, receberá do que é meu e vos anunciará. Portanto, a missão da igreja é a missão de Jesus, e a missão de Jesus pode ser atualizada porque o Espírito age na igreja. E aí, para mostrar a ação da Santíssima Trindade, o Evangelho que nós ouvimos se conclui dizendo: tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos diz, Ele receberá do que é meu e vos anunciará. Portanto, o Filho recebe do Pai Eterno. E aquilo que o Filho recebe do Pai Eterno é comunicado pelo Espírito Santo à sua igreja. É assim a ação da Santíssima Trindade
na qual nós estamos inseridos. O Espírito Santo recebe do Filho aquilo que o Filho recebeu e escutou de junto do Pai. Portanto, é o Pai que age no mundo enviando o seu Filho pela força do Espírito Santo. Procuremos deixar que esta mensagem do Evangelho que nós terminamos de ouvir nos ajude a compreender este mistério grandioso e bonito da Santíssima Trindade. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho de hoje nos ajudou a compreender o mistério da Santíssima Trindade, nos colocou dentro deste mistério da Santíssima Trindade. O Pai que envia o seu Filho Jesus a este mundo na luz e força do Espírito Santo. E nós que só podemos realizar a missão no mundo também por esta ação amorosa do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Por isso vamos nos dirigir a esta imagenzinha da Santíssima Trindade e fazer a nossa oração. Santíssima Trindade, Deus uno e trino, nós te pedimos a graça de testemunhar no mundo a comunhão, a unidade, que saibamos viver em comunidade, assim como Deus é comunhão de pessoas, que também nós saibamos viver a comunhão entre nós pela ação do Espírito para realizar a missão que nos confiou Jesus, aquele que foi enviado pelo Pai Eterno. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.